Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lisboa. Gente, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre como fotografar aqueles casais que são tímidos, introvertidos, que têm vergonha de serem fotografados e estarem em frente às câmeras, e que se você é fotógrafo e tem dificuldade para fotografar esse tipo de casal, né, que tem dificuldade para fazer pose, para arrancar um sorriso legal deles, como você pode fazer isso? Se você tem dificuldade para fazer esse tipo de ensaio, fica comigo que é sobre isso que vamos falar. Mas antes disso, já quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal aqui do ProImage, que a gente vai publicar muito vídeo bacana sobre ensaios fotográficos de casais, casamento, filme de casamento, direção de casais e muito mais, que é a ideia desse canal aqui, beleza? Quando se trata de fotografia de casais, tem alguns pontos que a gente tem que levar muito em consideração e que a gente precisa desenvolver e aprender esses detalhes para que a gente consiga extrair o máximo realmente daqueles casais que são mais tímidos. Porque é muito mais fácil quando você vai fotografar um casal onde os noivos, né, ou os namorados são extremamente despojados, desinibidos, já qualquer sorriso já fica bonito, né? Quando estão muito mais à vontade diante da câmera, isso facilita muito para o fotógrafo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Na maioria das vezes não é assim. Até porque, se tratando de noivos, né? Eles não são experientes nisso, né? Não fazem isso sempre, né? Normalmente é a primeira vez que estão fazendo isso. E se tratando de noivo, o homem, principalmente, ainda é mais tímido. A mulher às vezes acaba sendo mais despojada, consegue relaxar um pouquinho mais. Mas normalmente o noivo acaba sendo mais travado, né? Então você precisa entender algumas coisas para que facilite o seu trabalho. E uma das coisas extremamente importantes que eu sugiro você a estudar, a evoluir a sua percepção, é sobre linguagem corporal, sobre o comportamento das pessoas, certo? E isso vem antes ainda da direção, certo? Porque existem os 3 passos para você fazer um ensaio fotográfico de sucesso. Você dominando o seu equipamento, sobre técnicas, composições, luz, né? Isso, ok, beleza. Existe um outro ponto que é você aprender a direção, como você posicionar os noivos, como você arrancar sorriso, gestos, expressões, brincadeiras, gargalhadas e tudo aquilo que você quer trazer para a sua fotografia, certo? E o terceiro ponto, que eu julgo ser o primeiro que você vai trazer, que você vai conseguir fazer um ensaio de sucesso, é quando você começar a observar a linguagem corporal, como as pessoas se movimentam, como as pessoas são realmente, certo? Porque uma pessoa mais tímida, ela se movimenta normalmente mais lenta, certo? Ela não é tão, ela não gesticula tanto, a fala é mais mansa também, é uma fala mais devagar, certo? Então isso não quer dizer que todas as pessoas são assim, tá? Mas isso é uma característica que eu vejo que muitos casais onde tem essa timidez, principalmente em frente às câmeras, né? Onde vai fazer com que se torne difícil você fotografá-los, eles são assim, né? Então, existem alguns motivos para que isso aconteça. Muitas vezes as pessoas estão com aparelho, ou não gostam do seu sorriso, ou são tímidas intrínseca mesmo, né? Não gostam do seu sorriso, não porque o sorriso não é bonito, mas porque realmente não gostam do seu sorriso e pronto, certo? Então você precisa entender como são essas pessoas para que você, durante a sessão de fotos, não fique pedindo, digamos, essa pessoa não gosta de sorrir muito, né? Ela não gosta de sorrir. Você fica pedindo sorrisão para ela o tempo todo. Você tem que entender que a linguagem corporal dela e a linguagem facial dela, ela se gosta mais assim. Então você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa conversar um pouco com ela para que você possa perceber como ela se comporta. Você sabendo que essa pessoa não é muito de sorrir, naturalmente durante o ensaio você não vai ficar pedindo muitos sorrisos para ela. Por quê? Ela não vai gostar dessas fotos. E isso vai tornar ela mais fechada ainda, porque ela está fazendo uma coisa que ela não gosta, certo? Assim como você pedir para uma pessoa ficar dando gargalhada, ela não é assim. E ela provavelmente não vai fazer e ela não vai gostar durante o processo do ensaio. Então faz com que ela não goste do resultado das fotos depois. Então você entender como as pessoas são, por isso que eu sempre sugiro você treinar a sua percepção
durante uma conversa, durante uma análise da pessoa, de como ela se movimenta, de como ela se comporta, como ela caminha, como ela deixa as mãos, né? Se é uma pessoa que fala muito, gesticula muito, essa pessoa é mais desinibida, ela é mais tranquila em frente às câmeras. Claro que existem exceções também, né? Tem pessoas que são extremamente sorridentes, desinibidas, mas quando chegam em frente às câmeras, elas travam um pouco. Mas isso aí é só questão de você começar a trabalhar, você dar alguns comandos, você passar tranquilidade para elas que você vai fazer a direção, né? Porque quando a gente chega para fazer uma sessão de fotos, os noivos acham que eles vão fazer as poses, que eles vão ter que fazer tudo aquilo que eles veem no seu portfólio, veem nas suas fotos, no seu trabalho, né? E você tem que passar para eles que você vai fazer uma grande parte daquilo, certo? Que eles podem ficar tranquilos que você vai fazer aquilo para eles. Obviamente que você vai querer, quanto mais naturalidade tiver, melhor, certo? Mas só que, se tratando de casais mais tímidos, eles têm que entender que você vai dar aquela direção, que você vai posicionar eles, que você vai extrair o máximo deles, certo? É como uma vez eu fotografei um casal onde o noivo era mais gordinho, e eu percebi que ele sempre estava escondendo a barriga, ele sempre estava escondendo assim com as mãos, com os braços, e de cara eu percebi que ele não gostava, né? Ele tentava inflar um peito um pouquinho assim para parecer mais magro, mas quando eu não estava fotografando, ou antes de fotografar, ele estava mais relaxado. Quando eu ia pedir uma pose, ele já respirava e já inflava o peito para não parecer. Então aí eu já percebi que eu tinha que fazer algumas poses para esconder aquilo, né? Esconder aquele problema que tinha na cabeça dele, digamos assim, né? Que isso ia torná-lo mais tímido ainda. Então, a primeira pose que eu procurei fazer foi deixar ele um pouquinho mais de costas, onde a noiva dele abraçava ele e escondia, aparecia mais a lateral do corpo dele e escondia. E aí o que eu fiz? Eu fiz essa foto, mostrei para ele e ele, nossa, que legal que ficou, que bacana. Ele ficou mais tranquilo. E aí eu não precisei falar para ele, ele não precisou falar para mim, porque eu já interpretei alguns sinais dele pelo fato de ele não estar gostando da barriga dele, não estar contente com o corpo dele, digamos assim, né? E eu identifiquei isso e consegui, já na primeira foto, fazer com que ele se gostasse, certo? Assim como fotografar casais que não gostam do seu sorriso. Certo? Por mais que tem muitos casais que eu vejo nas redes sociais deles, nossa, eles fazem ele é sorridente, ela é sorridente, mas qual a intensidade do sorriso? É aquele super sorriso enorme, quase uma gargalhada, ou é aquele sorriso mais contínuo, né? Porque é muito comum, às vezes mulheres ou homens também, né, não gostar de abrir muito o sorriso, dependendo, porque dá aqueles pés de galinha, né, acaba enrugando aqui nos olhos. Então você tem que saber que por que ela não sorri daquela maneira? Porque se você ficar insistindo para essa pessoa sorrir além daquilo que ela se gosta, ela também não vai gostar das fotos. E ela vai pensar logo no início, poxa, ele vai ficar pedindo esse sorrisão o tempo todo, assim, e eu não gosto disso. Então, a partir do momento que você começa a interpretar o que a pessoa se gosta, como ela se gosta, assim o lado do rosto. Normalmente, quando eu peço para a pessoa, qual lado que você mais se gosta? Quando ela fala, eu não sei, realmente aí ela não tem um lado preferido, certo? Então a possibilidade de eu trabalhar os dois ângulos, lado direito e lado esquerdo, é muito maior, certo? Do que se eu não souber disso, eu mostrar uma foto para ela, eu não gostei desse, não me gostei. É claro que ela vai preferir ser fotografada de outro ângulo, certo? Então você tem que interpretar como essas pessoas se comportam para que você possa extrair o melhor delas. Uma dica muito importante, uma das coisas que eu faço sempre, tá? É uma regra minha. Quando eu vou fotografar esse tipo de perfil de pessoas que são mais tímidas, as primeiras poses que eu faço são as mais tranquilas, mais sem compromisso, mais sem ter que parar e ficar ajustando pose. Uma simples caminhada, o simples fato de eles virem caminhando, trocando olhares e sorrindo um para o outro, ou olhando para a paisagem, isso passa uma tranquilidade para eles de que vai ser fácil. Que eles não precisam se preocupar com ter que fazer poses mirabolantes. E aos pouquinhos, gradativamente, você pode ir ousando um pouquinho mais. Como eu mencionei, eu peço a primeira caminhada, pedi a primeira caminhada deles, eu peço para já virar de frente um para o outro
e se abracem e se olhem um pouquinho. Eu deixo as coisas fluírem mais naturalmente ali. Por mais que muitas dessas primeiras fotos que a gente faz não fique 100% legal, porque ainda eles estão tensos, estão contidos, né? Não fica uma expressão muito legal, mas pelo simples fato de eu fazer essas poses mais simples, passa uma tranquilidade para eles de que o ensaio vai ser tranquilo. Então basta eles acatarem o que eu estou pedindo, né? E eles vão naturalmente fazendo aquilo ali e vai sendo tranquilo para eles. Se eu fizer uma pose muito mirabolante, digamos assim, digamos que é um casal tímido e eu quero que a noiva venha nas costas do noivo e abrace ele com as pernas e agarre ele. Nossa, se eu pedir isso de cara, a primeira pose já, ele vai achar, nossa, todo o ensaio vai ser assim, vai ser tenso. Eu não gosto desse tipo de coisa, eu não sou espalhafatoso assim, eu não quero esse tipo de coisa. Eu quero algo mais contido, porque ele é assim. Alguns casais até podem, e como isso já aconteceu, alguns casais podem até querer algo assim, mas eles não são assim, não é o perfil deles, né? Como eu já tive casais que vieram falar comigo, eu quero fazer umas fotos bem espontâneas assim e tal, mas de cara eu percebi que eles não eram assim, não era o perfil deles esse. E aí eu tive que explicar para eles, olha, esse tipo de foto, né, requer uma interpretação de vocês, requer gestos de vocês, requer um faz de conta mesmo, né, de sorrisão bem aberto, uma corridinha, você vai explicando algumas coisas para eles que eles vão percebendo que não, isso não é pra gente, né? Porque muitos podem achar que você vai fazer mágica, né? Que eles têm como referência aquele casal que ficou maravilhoso, aquelas fotos, com aquela energia, com aquele sorrisão, e eles querem aquele tipo de foto, e se isso não acontecer e você não explicar para eles antes, eles podem ficar frustrados em relação a isso, né? Por isso que é importante você conhecer o casal, estudar o perfil deles, como eles se comportam, para que justamente você consiga agradá-los mais, né, durante a sua sessão de fotos e deixá-los mais tranquilos também. Assim como tem noivos que às vezes eu olho o perfil deles, já no estudo do comportamento deles eu vejo que eles são mais sérios. Eles gostam daquela expressão mais forte. Não adianta ficar pedindo sorrisão para eles o tempo todo. Isso não quer dizer que eu não peça. Sim, eu peço, mas eu percebi que não funciona, que não fica legal e que ele não está à vontade para dar aquele sorrisão, eu não vou partir para essa linha. Eu vou trabalhar a linha mais séria. Assim como tem casais, tem noivos, né? O noivo no caso, que ele se dá bem para os dois lados, tanto o sorriso quanto o sério. Aí você tem aquela possibilidade de brincar. Então muitas vezes quando tem essa situação, eu faço uma foto um sorrisão, peço um sorrisão e em seguida eu já peço uma expressão bem forte, um carão assim para eles, né? E eu analiso, eu faço essas duas fotos e vejo, pô, para mim funcionou. E agora vamos ver se para ele funcionou? Mostro a foto e já, olha aqui, olha só que bacana ficou o seu sorriso. Olha só, olha a expressão séria que é a variação. E aí entra a sacada de você perceber. Muitos falam, eu prefiro mais assim, eu prefiro mais assado. Então por isso que durante a sessão de fotos é importante que você vá observando o casal, como eles estão se comportando, até mesmo quando você termina uma pose e vai fazer outra foto. Analise como eles estão, porque às vezes eles estão cochichando, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Porque é óbvio que a gente como fotógrafo, a gente quer extrair aquelas expressões maravilhosas, aquela naturalidade, a espontaneidade dos casais, né? A gente quer sempre aquele sorriso maravilhoso, aquelas expressões fortes, maravilhosas, mas nem sempre os casais nos dão isso que a gente quer. E isso acaba gerando ou uma frustração pra gente, ou a gente faz muitas fotos que não agradam os casais, os clientes, né? Isso faz com que todo aquele teu trabalho seja em vão. E uma outra coisa bem importante, aí sim vem a direção, que é você ter um repertório de poses. Por mais que se pense, eu gosto de ensaios mais naturais, mais espontâneos, mas se tratando de pessoas mais tímidas, de casais tímidos, introvertidos, normalmente você não vai conseguir muita espontaneidade. E para isso você precisa dominar a direção, você precisa ter um leque muito bem definido de poses que funcionam para aquele perfil de pessoa. Assim como você precisa ter um leque de poses que funcionam para pessoas altas, uma pessoa mais alta, outra mais baixa, pessoas mais gordinhas. Você precisa ter um leque de poses que funcionam
para que você ganhe tempo também. Porque imagina que chato você chegar no ensaio fotográfico e o casal ficar ali esperando você falar alguma coisa, você direcionar eles, né? E você não saber o que fazer. Então é extremamente importante que você treine bastante a questão da direção. Então é preciso que você treine isso, que você pegue lá, digamos, o seu casal de amigos lá, leve eles para uma praça, para a cidade, para algum lugar e vai treinando algumas coisas, peça para ficar juntinhos, levanta mais a mão, abraça um pouquinho mais, puxa ela mais pertinho de você, vai virando um pouquinho mais o rosto, vai pedindo pequenas variações e vai clicando. E você vai percebendo que a sua direção, ela vai melhorando e o resultado das suas fotos irão melhorar também. E é por isso que o estudar o comportamento das pessoas, de como elas são, como elas reagem, né? Como elas são entre elas, né? É extremamente importante. Por exemplo, o simples fato de você pesquisar nas redes sociais, o casal tem hábito de fazer foto dando beijinho, de abraçados, de mãos dadas. Se você vê que não tem nada disso, você pode na entrevista antes do ensaio você perguntar, olha, vocês têm o hábito de passear de mãos dadas, de se dar beijinhos em lugares públicos, como vocês se comportam, né? Porque se eles falarem que eles não gostam nada disso, eles não gostam de fazer isso em público, muitas vezes até a locação que você vai inibi-los. Vai fazer com que eles não se sintam à vontade também, certo? Então é importante que você faça um questionário também com eles, pergunte, sinta quanto de liberdade eles vão te dar para que você consiga fazer uma direção mais assertiva, né? Para que você consiga extrair o máximo do que eles podem te dar e que agrade eles. Porque não adianta você fazer fotos que para você é legal, sendo que essas fotos não vendem para eles, ou eles não gostem do resultado, certo? E isso vai fazer que isso tenha uma influência muito grande no dia do casamento também. Porque se você não conseguir tranquilizá-los, não conseguir passar uma tranquilidade para eles no sentido de que você vai extrair o melhor deles, do jeito que eles são, do jeito que eles se gostam, até no dia do casamento, a reação deles quando eles estiverem perto de você para serem fotografados, sim, porque vai ter momentos de retratos, né? Isso pode acontecer, caso eles percebam isso, que eles não gostaram da sua direção durante o ensaio, durante a sessão de fotos lá no casamento, que normalmente acontece uma sessão de fotos só dos noivos ali, eles façam muito curta essa sessão ou não queiram fazer essa sessão durante a festa de casamento ou durante ali o intervalo da cerimônia para a festa, né? Então o fato de você estudar bastante a linguagem corporal deles e identificando como eles estão reagindo durante a sessão de fotos, durante a sua direção, durante as fotos que você vai mostrando para eles durante a sessão, isso vai fazer com que você tenha um ensaio fotográfico mais assertivo e mais ao gosto do seu cliente. Certo? Se você gostou dessas dicas, eu já peço para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha bacana pra gente aí, que a gente vai continuar produzindo muito conteúdo legal para você aí. Deixe nos comentários aqui as suas outras dúvidas também. Segue a gente no Instagram também do ProImage, que está aqui na descrição do vídeo. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau!